Há noites em que a pessoa se deita exausta, mas o descanso não chega. O corpo está parado, os olhos fechados, o ambiente silencioso, e ainda assim algo permanece acordado por dentro. Não é insônia comum, é um peso invisível que se instala no peito. Uma sensação difícil de explicar, como se a alma estivesse inquieta mesmo quando tudo ao redor está em ordem. Por fora, a vida parece normal. A rotina segue. As responsabilidades são cumpridas. As conversas acontecem. Mas por dentro, algo não se encaixa mais. Existe uma impressão constante de deslocamento, como se ela estivesse vivendo em um lugar que já não lhe pertence. Não há um motivo claro. Não houve um acontecimento específico. Ainda assim, o incômodo persiste. Ela tenta ignorar, tenta se distrair, tenta convencer a si mesma de que é apenas cansaço, fase ou exagero. Mas a sensação retorna, sempre retorna, silenciosa, constante, profunda. Não é dor física, não é apenas emocional, é algo que toca o centro do ser. Enquanto muitos atravessam a vida anestesiados, ocupados demais para sentir, alguns carregam esse peso diariamente. São pessoas que, mesmo sem entender, percebem que algo dentro delas começou a despertar. E esse despertar dói, porque tudo o que desperta revela o que estava adormecido, e nem sempre o que se revela é confortável. A Escritura descreve esse tipo de inquietação quando afirma: assim como a corça anseia por águas correntes, a alma anseia por Deus. Salmos 42:1. Esse anseio não nasce do nada. Ele surge quando a alma começa a perceber que foi criada para algo além da superficialidade da rotina. Nem todos permanecem quando esse tipo de dor começa a ser nomeada. Muitos escutam apenas até onde não confronta. Preferem mensagens que aliviam rapidamente, mas não transformam profundamente. Outros, porém, sentem algo diferente ao ouvir essas palavras. Não porque sejam mais espirituais, mas porque reconhecem a própria história nelas. Permanecer não é curiosidade, permanecer é identificação. É quando algo silencioso dentro da pessoa reage e diz: isso me descreve. Não é apenas conteúdo, é espelho. E quem se vê nesse espelho dificilmente consegue fingir que não percebeu. Essa primeira dor espiritual costuma surgir de forma discreta. Ela não chega como um choque repentino, mas como um afastamento gradual. Aos poucos, a pessoa começa a notar que já não se sente conectada ao mundo da mesma maneira. Ambientes antes familiares passam a causar incômodo. Conversas comuns parecem vazias. Situações que antes traziam prazer, agora geram cansaço. Ela está presente fisicamente, mas ausente por dentro. Observa tudo funcionando normalmente ao redor, mas sente que algo mudou internamente. Não é desprezo pelas pessoas, não é superioridade. Pelo contrário, muitas vezes essa fase vem acompanhada de culpa, confusão e solidão. Ela tenta se encaixar novamente, tenta sentir o que sentia antes, mas não consegue. É como tentar vestir uma roupa que já não serve mais. O espírito não encontra repouso em lugares onde antes se acomodava. E isso gera dor, porque ninguém gosta de perder referências. A Bíblia explica esse processo com clareza quando Jesus declara: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. Mas vocês não são do mundo. João 15:19. Essa desconexão não é rejeição às pessoas, é revelação de identidade. Algo dentro da pessoa começa a entender que ela não foi criada apenas para repetir padrões, mas para viver em alinhamento com algo mais profundo. Com o tempo, essa dor inicial se aprofunda e dá espaço a outra experiência ainda mais sensível. A percepção espiritual começa a se intensificar. Lugares que antes pareciam neutros passam a causar mal-estar. Conversas comuns geram inquietação. Atitudes simples incomodam mais do que deveriam.
Ela sente vontade de silêncio, de recolhimento, de afastamento. Muitas vezes se questiona se está exagerando, se está sensível demais, se algo está errado consigo. Mas o que está acontecendo não é fraqueza, é discernimento. A Escritura afirma: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. Nem todos percebem o que ela percebe, nem todos sentem o que ela sente, e isso gera um novo tipo de dor: a incompreensão. Pessoas próximas começam a minimizar, dizem que é exagero, que é coisa da cabeça, que precisa relaxar, mas o espírito já não consegue fingir que não percebe. O incômodo não nasce do nada, ele nasce de uma consciência que foi despertada. Essas duas dores, a desconexão do mundo e a sensibilidade espiritual, caminham juntas. Elas criam um conflito interno silencioso. A pessoa sente que não pertence mais a certos lugares, mas ainda não sabe exatamente onde pertence. É uma fase desconfortável, mas necessária. Porque antes de direcionar, Deus separa. Antes de usar, Ele prepara. Antes de revelar o propósito, Ele desperta a alma. Essas são apenas as primeiras dores. Elas não são o fim do processo, são o início dele. Se ao ouvir essa mensagem, você reconhece essa fase da caminhada, escreva agora nos comentários: Amém, eu entendo esse processo. Esse simples gesto conecta você a outros que também estão vivendo esse despertar silencioso. À medida que o despertar avança, a inquietação interna deixa de ser apenas um sentimento difuso e começa a se manifestar no contato com o mundo. A pessoa entra em lugares que antes frequentava sem esforço e, de repente, sente um desconforto difícil de explicar. Não houve mudança visível no ambiente. As pessoas são as mesmas. As conversas seguem o mesmo tom. Ainda assim, algo pesa. Ela percebe que certos sons a cansam mais rápido, que determinadas conversas drenam sua energia. Que atitudes que antes pareciam normais, agora geram um incômodo silencioso. Não é julgamento, não é crítica, é percepção. O espírito começa a reagir a atmosferas que antes passavam despercebidas. Essa fase costuma confundir. A pessoa se pergunta se está ficando intolerante, se está se afastando demais, se está perdendo a capacidade de conviver. Em muitos momentos, tenta se forçar a permanecer em ambientes que já não lhe fazem bem, apenas para não parecer estranha ou distante. Mas o corpo até fica, a alma não. A Bíblia descreve esse processo quando afirma: examinai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. O exame não é racional apenas, ele também é espiritual. O que antes era aceito sem filtro começa a ser sentido, pesado, discernido. Com isso, a pessoa passa a buscar mais silêncio, não por desprezo à vida social, mas por necessidade de sobrevivência interior. O barulho externo começa a abafar o que está sendo trabalhado por dentro. Ela percebe que quando se afasta um pouco, algo se organiza internamente. Quando se recolhe, a mente clareia. Quando silencia, o coração respira. Esse recolhimento, porém, é frequentemente mal interpretado. Pessoas próximas podem enxergar como frieza, distanciamento ou mudança negativa. Poucos entendem que não se trata de rejeitar pessoas, mas de preservar processos. Há estágios da vida espiritual que não suportam ruído constante. A Escritura aponta esse princípio quando diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. A quietude não é a ausência de ação, é alinhamento. É nesse espaço silencioso que o espírito começa a organizar aquilo que foi despertado. Com o aumento da sensibilidade, a pessoa passa a perceber também o peso emocional dos outros. Ela entra em uma conversa e sente tristeza que não é sua. Observa alguém e percebe cansaço escondido. Nota tensões que não foram verbalizadas. Isso gera empatia, mas também desgaste.
É como se o coração estivesse sempre aberto, sempre exposto, sempre absorvendo. Muitas vezes ela não entende porque se sente cansada sem ter feito esforço físico. O cansaço vem da alma, vem de sentir demais, vem de perceber demais. E isso começa a exigir limites internos que ela ainda está aprendendo a construir. A Bíblia fala desse tipo de discernimento quando afirma: o espiritual discerne todas as coisas. 1 Coríntios 2,15. Discernir não é controlar, é perceber. E perceber tem um custo. Nesse estágio, a pessoa começa a selecionar melhor onde permanece, com quem conversa, o que consome. Não por superioridade, mas por consciência. Ela entende, mesmo sem saber explicar, que certos ambientes não alimentam o que está sendo formado dentro dela. Permanecer neles seria um retrocesso. Esse processo costuma gerar solidão. Não porque a pessoa queira estar só, mas porque poucas relações acompanham esse nível de sensibilidade. Conversas superficiais cansam. Relações baseadas apenas em distração já não satisfazem. Surge um desejo profundo por profundidade, por verdade, por sentido. A Escritura revela que esse estreitamento do caminho é natural quando afirma: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Mateus 7,14. Nem todos caminham por ele, e quem caminha sente o peso dessa diferença. É nesse ponto que muitos tentam voltar atrás. Tentam se anestesiar novamente. Tentam se adaptar ao que já não se encaixa, mas o despertar não permite retorno completo. Uma vez que a consciência se abre, fingir passa a custar caro demais. O incômodo com ambientes não é sinal de rebeldia, é sinal de alinhamento em construção. Deus começa a ajustar o coração antes de ajustar os caminhos. Ele afina a sensibilidade antes de revelar direções. Porque quem não percebe ambientes também não percebe chamados. Essa fase não é confortável, mas é necessária. Ela ensina limites, discernimento e dependência. Ensina que nem todo lugar é lugar, nem toda conversa é conversa, nem toda presença edifica. E enquanto a pessoa aprende a se afastar do que pesa, outra dor começa a se formar. Uma dor ainda mais profunda, porque não vem dos ambientes, mas das relações mais próximas. É quando o afastamento deixa de ser apenas interno e começa a se manifestar externamente. Se essa parte descreve algo que você já viveu ou está vivendo agora, escreva nos comentários: glória a Deus, eu estou entendendo. Essa declaração simples fortalece quem ainda está confuso nesse processo. Com o passar do tempo, aquilo que antes era apenas um conflito interno começa a se refletir nos relacionamentos. A pessoa percebe que algo mudou ao seu redor. Não houve discussão, não houve ruptura explícita, mas há distância. Convites diminuem, conversas se tornam mais curtas. O interesse que antes existia parece esfriar sem explicação. Ela tenta entender o motivo, revê atitudes, analisa palavras, procura erros que justifiquem o afastamento, mas não encontra nada concreto. Ainda assim, a rejeição se instala de forma sutil, não como um ataque direto, mas como ausência. E a ausência muitas vezes dói mais do que a confrontação. Essa dor é especialmente difícil porque costuma vir de quem ela menos esperava. Pessoas próximas, vínculos antigos, relações que pareciam sólidas, começam a se desgastar. Não por conflito, mas por incompatibilidade silenciosa. O que antes conectava já não sustenta mais. O que antes unia agora apenas aproxima superficialmente. A Bíblia revela que esse processo não é novo. Está escrito: veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. A rejeição não foi ausência de amor em Jesus, foi consequência da luz que ele carregava. A luz revela, e nem todos se sentem confortáveis diante dela.
A pessoa começa a perceber que não é mais chamada para certos espaços, que sua presença causa estranhamento, que seu silêncio incomoda mais do que palavras, e isso gera questionamentos internos profundos. Ela se pergunta se mudou demais, se tornou difícil, se está exigente ou sensível em excesso. Mas a verdade é que nem toda relação suporta crescimento espiritual. Algumas conexões existem apenas enquanto todos caminham no mesmo nível de profundidade. Quando um começa a descer mais fundo, o distanciamento acontece. Não por maldade, mas por limite. Esse afastamento gera isolamento. A pessoa passa a se sentir sozinha, mesmo estando cercada de gente. Aprende a filtrar o que compartilha. Escolhe o silêncio para evitar julgamentos, interpretações rasas ou conselhos vazios. Não porque queira se fechar, mas porque percebe que nem todos conseguem ouvir o que está sendo vivido. A Escritura descreve esse recolhimento quando afirma: há tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. O silêncio, nesse estágio, não é fuga, é prudência. É proteção do que ainda está sendo formado. Deus permite esses afastamentos não como punição, mas como cuidado. Algumas pessoas não caminham junto quando o espírito amadurece. Alguns vínculos não sobreviveriam à profundidade que está sendo construída. O isolamento, apesar de doloroso, muitas vezes é livramento. É nesse espaço mais silencioso que a pessoa começa a ouvir com mais clareza. Sem o ruído constante das expectativas alheias, algo se alinha internamente. O coração aprende a discernir o que realmente importa. A fé deixa de depender de aprovação externa. Com o isolamento, surge outra dor ainda mais profunda: o vazio. Mesmo quando tudo parece estar em ordem, trabalho, rotina, planos, algo falta. Conquistas não satisfazem como antes. Metas alcançadas não preenchem. Há uma inquietação persistente, um espaço interno que nada parece ocupar. Esse vazio não é depressão comum, nem simples ingratidão. Ele nasce do desalinhamento entre o que a alma deseja e o que o mundo oferece. Quanto mais o espírito desperta, menos ele se satisfaz com o que é superficial. A Bíblia descreve essa sensação quando afirma: tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Não como pessimismo, mas como consciência. Nada criado é capaz de preencher completamente quem foi criado para o eterno. A pessoa tenta ocupar esse espaço com atividades, distrações, novos projetos. Mas o vazio permanece. Não porque ela esteja perdida, mas porque está sendo direcionada. O vazio é o espaço que Deus preserva para si. É o lembrete constante de que nenhum substituto funciona. Essa dor é angustiante porque não tem causa visível. Não há um problema específico para resolver. Não há uma resposta simples para dar. O vazio apenas existe, apontando para algo que ainda não foi totalmente revelado. Muitos tentam fugir desse sentimento. Outros acham que perderam a fé. Mas, na verdade, estão sendo conduzidos a uma fé mais profunda. Uma fé que não se alimenta apenas de emoções, mas de propósito. Essas dores, rejeição, isolamento e vazio, costumam caminhar juntas. Elas quebram dependências frágeis e retiram apoios que não sustentariam o próximo nível. Elas não surgem para destruir, mas para reposicionar. Quando nada mais satisfaz e ninguém mais entende, o espírito começa a buscar respostas em outro lugar. Não no mundo, não nas pessoas, mas em Deus. É nesse ponto que o processo se aprofunda ainda mais. Porque quando o coração deixa de buscar fora, passa a enxergar o que está além. E com isso novas dores surgem. Dores ligadas à empatia intensa e à percepção espiritual que poucos conseguem suportar. Se você reconhece essa fase da caminhada, escreva agora nos comentários: Amém, Deus está me conduzindo.
Essa declaração fortalece quem está atravessando esse silêncio cheio de significado. Depois do isolamento e do vazio, algo ainda mais sensível começa a se manifestar. A pessoa percebe que já não sofre apenas por si mesma. O peso agora vem de fora para dentro. Ela entra em ambientes e sente uma tristeza que não consegue explicar. Observa pessoas e percebe dores escondidas nos gestos, nos olhares, nas palavras não ditas. Notícias simples a afetam profundamente. Histórias alheias a tocam como se fossem próprias. Essa dor não nasce de acontecimentos pessoais. Ela surge do contato com o sofrimento ao redor. É uma empatia intensa, quase dolorosa. Onde muitos veem normalidade, ela percebe desgaste. Onde outros enxergam rotina, ela sente opressão. É como carregar uma cruz invisível que pesa sem deixar marcas aparentes. Em muitos momentos, a pessoa se pergunta por que sente tanto. Por que se afeta tanto? Por que não consegue simplesmente seguir indiferente como a maioria? Ela tenta se proteger, tenta se desligar emocionalmente, mas não consegue por completo. O coração permanece aberto, sensível, atento, e isso cansa. A Bíblia descreve esse tipo de sensibilidade ao relatar que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas. Mateus 9:36. Essa compaixão não era apenas emocional, era espiritual. Era a capacidade de sentir o peso do outro. Quem carrega esse tipo de dor começa a entender que não foi chamado apenas para si, mas para ser presença, intercessão e cuidado. Com o tempo, esse peso começa a gerar um cansaço que não se explica pelo corpo. Há dias em que a pessoa acorda exausta sem ter feito esforço físico algum. O desgaste vem da alma, vem de perceber demais, de sentir demais, de carregar dores que não são suas, mas que atravessam o coração. Esse cansaço leva à necessidade de recolhimento ainda maior. Mais silêncio, mais tempo a sós, não por rejeitar o mundo, mas para conseguir permanecer nele sem se quebrar. A Escritura aponta essa necessidade quando diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. O alívio não vem da fuga, mas do refúgio certo. À medida que essa empatia se aprofunda, outra dor começa a surgir. A percepção de coisas que outros não percebem. A pessoa passa a notar padrões, intenções e movimentos antes que se tornem evidentes. Intuições surgem com força. Alertas internos aparecem sem explicação lógica. Sonhos se tornam mais intensos. Sensações persistem mesmo sem provas concretas. Ela sente que algo não está certo antes que qualquer sinal externo apareça. Percebe mudanças antes que se tornem visíveis. E, na maioria das vezes, está certa. Mas essa percepção não traz conforto, traz responsabilidade. Ver antes significa carregar antes. Saber antes significa sentir antes. O problema é que, quando tenta compartilhar essas percepções, raramente encontra compreensão. Pessoas dizem que é exagero, imaginação ou sensibilidade excessiva. Algumas chegam a descredibilizar completamente o que ela sente. Isso machuca. Não porque ela queira atenção, mas porque tenta proteger, alertar ou simplesmente dividir um peso. A Escritura revela que esse tipo de discernimento sempre foi incompreendido. Em Amós está escrito: "Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos." Amós 3:7. Receber percepção é também receber responsabilidade. E nem todos estão prontos para ouvir o que ainda não conseguem ver. Com o tempo, a pessoa aprende a guardar para si muitas coisas, não por medo, mas por prudência. Ela entende que nem tudo deve ser dito, nem todos estão preparados para ouvir. Esse silêncio forçado cria um isolamento interno ainda mais profundo.
Além de se sentir diferente, ela passa a carregar verdade sozinha. Esse peso não é castigo, é preparo. Deus nunca revela algo sem propósito. A percepção aguçada não é para gerar orgulho, mas serviço. Não é para controle, mas cuidado. Não é para exposição, mas intercessão. Quando a pessoa começa a entender isso, algo se transforma. Ela aprende a transformar empatia em oração, discernimento em vigilância, dor em propósito. O que antes parecia apenas peso começa a ganhar sentido. Essas dores, empatia intensa e percepção profunda, marcam um estágio avançado do processo espiritual. Elas indicam que o coração já não vive apenas para si, mas foi expandido para sentir o outro e enxergar além. Ainda assim, não são o final do caminho. Existe uma dor ainda mais silenciosa, mais pesada, mais difícil de suportar. Uma dor que não vem das pessoas, nem do mundo, nem das circunstâncias. Ela vem do céu. É quando, depois de tanto sentir, perceber, orar e esperar, parece que não há resposta alguma. É essa dor que separa quem apenas começou de quem realmente será moldado. Se essa parte descreve algo que você já viveu, escreva agora nos comentários: Amém, eu sinto esse peso. Essa declaração simples une quem carrega esse fardo em silêncio. Depois de atravessar o despertar, o afastamento, a rejeição, o vazio e o peso de sentir demais, a pessoa chega ao estágio mais silencioso de todos. Não há mais conflitos externos intensos, não há discussões visíveis, não há perseguições claras. O que existe agora é o silêncio. Um silêncio profundo, prolongado e muitas vezes desconcertante. É quando, mesmo depois de orar, esperar e permanecer, parece que nenhuma resposta vem. Essa dor não se manifesta como abandono explícito, mas como ausência de sinais. A pessoa ora com sinceridade, clama com fé, insiste com perseverança. Ainda assim, não recebe direção clara, nenhuma confirmação imediata, nenhuma palavra específica, apenas a espera. E esse tipo de espera pesa mais do que qualquer confronto, porque vem justamente daquele em quem ela mais confia. A Bíblia não esconde essa experiência. O salmista expressa esse sentimento ao dizer: Meu Deus, clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não tenho sossego. Salmos 22:2. O silêncio de Deus não é ausência, é método. Ele sempre esteve presente nos processos mais profundos da fé. Esse silêncio confunde porque a pessoa sabe que Deus existe, sabe que Ele ouve, sabe que Ele vê. Ainda assim, a resposta não vem. É nesse ponto que a fé deixa de ser sustentada por sensações e passa a ser sustentada por convicção. Não uma fé que depende de sinais constantes, mas uma fé que permanece mesmo quando não há nenhum. O silêncio começa a desmontar expectativas, ele revela motivações escondidas, expõe se a fé estava baseada em respostas rápidas ou em relacionamento verdadeiro. Muitos esperam um Deus que resolva rapidamente, mas encontram um Deus que molda profundamente. E nem todos suportam esse processo. A Escritura afirma: porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. É no silêncio que essa verdade deixa de ser teoria e se torna experiência. Caminhar sem ver, confiar sem entender, permanecer sem garantias visíveis. Nesse estágio, a pessoa aprende algo raro: descanso sem resposta. Ela para de exigir sinais imediatos e começa a desenvolver raízes profundas. Entende que Deus trabalha no invisível antes de agir no visível. Que processos internos antecedem mudanças externas. Que o tempo de espera nunca é tempo perdido. A Bíblia declara: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações 3:26. O silêncio, aqui, não é passividade.
É confiança madura, é entrega consciente. Essa dor separa definitivamente quem apenas começou de quem foi moldado. Nem todos suportam a ausência de respostas. Nem todos permanecem quando o céu parece fechado. Mas quem permanece sai transformado, mais firme, mais consciente, menos dependente de emoções, mais alinhado com o propósito. A fé deixa de ser frágil, deixa de oscilar conforme as circunstâncias. Ela se torna sólida, enraizada, estável. A pessoa entende que não foi chamada para viver de confirmações constantes, mas de confiança contínua. Se ao longo de todas essas dores ela se reconheceu, isso não é coincidência. Essas experiências não surgem em qualquer vida. Elas aparecem em quem foi separado para um processo mais profundo, em quem foi chamado para enxergar além da superfície, em quem foi preparado para carregar responsabilidade espiritual. A Escritura afirma: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. Essas dores não são punição. São marcas de um caminho específico, marcas de quem não foi criado para viver na superficialidade. No final do processo, a pessoa entende que cada dor teve uma função. A desconexão afinou o coração. A sensibilidade despertou o discernimento. A rejeição quebrou dependências. O vazio revelou o que realmente importa. A empatia ampliou o amor. A percepção treinou a vigilância e o silêncio consolidou a fé. Nada foi desperdiçado, nada foi em vão. Nesse momento, a vida espiritual deixa de ser busca por sensações e passa a ser compromisso com propósito. A pessoa já não pergunta apenas por quê, mas começa a perguntar para quê. E essa mudança de pergunta revela maturidade. Se essa caminhada descreve sua história, saiba: você não está só. Existem outros atravessando o mesmo processo, muitas vezes em silêncio, achando que são os únicos. Não são. Deus forma em silêncio, mas sustenta em fidelidade. Que essa mensagem sirva como confirmação, não como peso, como direção, não como condenação, como consolo, não como cobrança. Agora, se você recebe essa palavra como confirmação para sua caminhada, escreva nos comentários: Amém, eu confio mesmo no silêncio. Esse gesto simples é uma declaração de fé madura. E se essa mensagem falou profundamente com você, permaneça. Caminhe junto. Compartilhe sua história. Alguém precisa ler exatamente o que você viveu para não desistir no meio do processo.